isso. A gente vai falar sobre saborização. E eu trouxe aqui alguns ingredientes, eu não vou falar agora para não cortar o segredo da aula, mas aqui a gente vai falar sobre saborização do geladinho gourmet. Saborização dos geladinhos de fruta, mais especificamente na aula de hoje é sobre o morango, tá bom? Lembrando que esse princípio, essa técnica, você pode saborizar também o geladinho de maracujá. Então, como saborizar? Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês a respeito de saborização. Então, para os geladinhos de fruta, existem algumas formas de saborização. Uma delas é a geleia, que a gente vai falar hoje na aula de hoje. Mas outra forma de saborizar o geladinho, que muita gente usa, é suco em pó. Quem de vocês aí saborizam com suco em pó ou já saborizaram o geladinho com suco em pó? Me diz aí nos comentários. Então, essa forma de saborizar o geladinho com suco em pó é muito comum. Eu não critico, eu não julgo. Por quê? Eu comecei o meu geladinho saborizando com suco em pó. Por quê? Porque era a forma que ensinava na internet. Era a forma que tinha na internet. Então, quando você vai lá no Google, como fazer um geladinho gourmet de morango, a maioria das receitas ensina a saborizar com suco em pó, tá? Então, é isso que a gente encontra no mercado, é isso que a gente encontra na internet, ok? Mas você pode obter um resultado diferente do seu sabor, do seu geladinho, com uma geleia artesanal, saborizando isso com uma geleia artesanal, tá? Então, eu trouxe aqui essa geleia artesanal para você ver como é que saboriza. Aqui eu tenho ela de duas formas. Como você vai fazer isso? Você vai bater sua base de morango de forma tradicional, colocar lá os seus ingredientes, leite, leite condensado, todos os seus ingredientes, e você vai vir com a saborização, tá? Se for com suco em pó, você vai colocar um saquinho, um sachê de suco em pó. Agora, se você usa suco em pó, é importante você escolher um suco em pó de uma marca boa. Existe uma marca muito boa que ela pode ser diluída, né? Ele pode ser diluído, o suco em pó, em leite. É para ser diluído em leite, não apenas só em água, em leite. Então fica um sabor muito bom, não fica ruim, porém não fica igual a um saborizado com a fruta. Tá dando para entender? Então eu não quero julgar isso para você. Vamos usar aqui um raciocínio lógico. Se a gente fizer um geladinho gourmet com Nesquik, eu saborizo meu geladinho de morango com Nesquik, ele continua sendo gourmet ou ele vai deixar de ser gourmet? Me diz aí nos comentários. E eu vou falar para vocês a minha opinião a respeito disso. Então, se você saboriza com Nesquik, ele vai deixar de ser gourmet? Sim ou não? Coloca aí nos comentários. Na minha opinião, essa é a minha opinião. Um geladinho, para ser considerado gourmet, não inclui apenas os ingredientes que ele leva. Essa é a minha opinião. Não inclui apenas, não tá associado apenas aos ingredientes. Mas um geladinho, para ser considerado gourmet, ele leva consigo um conjunto de características. E os ingredientes é apenas uma delas. Então, o que vai caracterizar um geladinho gourmet como gourmet? Os ingredientes, sim, mas também a sua apresentação. Então, não sei se quem lembra aqui, quem já viu um geladinho tradicional. Não sei se você já viu um geladinho tradicional. É apenas o geladinho cheio, o saquinho cheio, dado nó e vendido. Não tem uma etiqueta, não tem uma marca, não tem uma embalagem bonita, não tem uma apresentação bonita, né? Então, se você associa os ingredientes a uma boa apresentação, esse geladinho pode ser gourmetizado, tá? Então, além dos ingredientes, uma boa apresentação do produto vai gourmetizar ele, vai fazer com que ele seja considerado um geladinho gourmet e vai valorizar ele ainda mais. Então, o suco em pó, usar suco em pó ou não usar suco em pó, na minha opinião, não descaracteriza um geladinho de ser gourmet. Se ele tiver uma boa apresentação, se ele tiver um conjunto, se ele tiver sido feito com leite condensado, porque os outros ingredientes, o geladinho gourmet, ele é feito com leite condensado, né? Assim, os tradicionais antigamente não eram feitos com água e açúcar. Os de hoje é leite e leite condensado. Então, se você já faz uma base diferenciada com leite condensado, não tem cristais de gelo, ele é altamente cremoso, como uma sobremesa mesmo, e feito com suco em pó, por que ele não é gourmet? Se ele é diferente do tradicional. Tá dando para entender? Então, é um conjunto, exatamente. Então, é um conjunto de ideias. Além dos ingredientes, também uma boa apresentação. Então, na minha opinião, fazer um geladinho gourmet com suco em pó não vai descaracterizar ele de gourmet, tá? Agora, isso não quer dizer que se você produzir uma geleia, um geladinho de morango, por exemplo, com uma geleia, saborizar com geleia, isso não quer dizer que ele vai ficar melhor. Ele vai ficar um pouco melhor. Por quê? Porque aqui a gente está usando a própria fruta. E querendo ou não, um cliente, quando vê, ele vai perceber a diferença. Por conta das sementinhas do morango, ele vai ver, nossa, uau, é diferente daquele picolé barato que vende na esquina. Esse aqui é feito com a própria fruta. Deu para entender? Agora, uma coisa que você também precisa levar, né, ter atenção. A partir do momento que você faz um geladinho gourmet com suco em pó, você não pode
Não é que você não pode, perdão. Eu não acho legal, eu não te aconselho a colocar lá na etiqueta geladinho de morango, tá? Por quê? Porque ele não foi feito com morango. Ele foi feito com suco em pó. Então, aquele geladinho, ele vai ser geladinho sabor morango, porque ele foi usado saborizante e não a própria fruta, tá? Então, essa é uma sugestão que eu dou para você levar como consideração por conta dessa diferença na hora da produção, na hora do uso dos ingredientes. Se adicionar os dois, ele pode ser chamado de morango. Não leva morango? Então, ele pode ser chamado dos dois. Então, aqui eu tenho as geleias que eu uso para saborizar o meu geladinho. Você pode usar essa geleia no seu sacolé de duas formas, tá? E eu tô com um geladinho aqui para mostrar para você. Posso mostrar já? Então, aqui eu tô com geladinho de ninho com morango, tá? Então, aqui eu tô com geladinho, não é o sacolé de morango, não é o geladinho de morango, mas é o de ninho com a geleiazinha de morango por fora. Então, essa geleia a gente pode usar ela de duas formas. Eu trouxe aqui ela em duas versões, tá? Então, aqui eu tenho ela. Ah, outra coisa importante antes de eu mostrar para vocês a diferença. Thalita, eu vou fazer a geleia. Eu vou fazer a geleia de morango. Eu uso morango fresco ou morango congelado? Usar o morango fresco é melhor do que usar o morango congelado? Eu vou dizer isso para você agora. Então, para produzir o geladinho gourmet, não é que o morango fresco é melhor. Não, não tem diferença na hora da nossa produção. Por quê? O geladinho, para ser saborizado com morango, esse morango ele vai para a panela, ele vai virar geleia, ele vai para o fogo. Então, para mim, a partir do momento que ele vai para a geleia, essa textura final dele, o resultado final, não vai mudar. Não vai alterar por conta do tipo do morango, se é congelado ou fresco. Não vai mudar. Por quê? Porque ele vai ser cozido, ele vai para a panela, ele vai se derreter, se desmanchar e virar uma geleia. Mas se eu fosse usar o morango para um recheio, para uma decoração de um bolo, aí sim, morango fresco com certeza é melhor. Mas o sabor, gente, não vai mudar do morango fresco para o morango tradicional. O que é que muda? O valor. Então, para a gente produzir, se a gente vai. Lembra que eu falei em alguma das aulas, acho que foi a aula retrasada. Eu falei sobre a rotina, sobre o planejamento de rotina. Quando a gente usa, então, como saborizar? Você vai colocar todos os ingredientes no liquidificador, fazer a sua base tradicional e adicionar a geleia de morango. Como eu adiciono essa geleia de morango? Para saborizar, eu adiciono a geleia de morango triturada. Ó, como tá aqui, tá vendo? Então aqui eu tenho a geleia, ela fica uma pasta, tipo uma pasta de morango. Eu faço a base com todos os ingredientes da receita base e adiciono a geleia de morango para saborizar essa base, ok? Então aqui eu tenho uma geleia pronta, uma pasta pronta, que aqui eu posso fazer, usar o que eu preciso e o que sobrar, armazenar na geladeira, que a durabilidade dela é muito boa. Chega às vezes até a 30 dias bem conservado na geladeira, tá? Então, assim tá a geleia para saborizar o meu geladinho de morango. É assim que eu saborizo, ok? Mas também você pode usar essa geleia para saborizar outros geladinhos, como por exemplo o de ninho com morango, que é o que eu tenho aqui que eu vou mostrar para vocês. Para saborizar o de ninho com morango, como é que eu uso? Eu uso ela de uma forma diferente. Mas também você pode usar dessa forma, vai ficar a seu critério. Você pode usar ele em pedaços maiores, sem triturar. Dá para ver que cai diferente? Deixa eu puxar os dois. Ó. Aqui eu tenho os pedaços de morango e aqui eu tenho tipo uma caldinha. Tá vendo? Uma pasta de morango. Ó. E aqui eu tenho os pedaços do morango. Então, quando usar o quê? Você pode tanto saborizar como rechear um saquinho das duas formas. Se você vai bater a base para fazer o sacolé ou geladinho de morango, você pode triturar, faz a geleia. Assim que ela está pronta, espera esfriar, joga no liquidificador, tritura todo esse morango e faz uma pasta de morango para você saborizar o seu geladinho de morango. Mas se for para você colocar um recheio no saquinho, como eu tenho aqui o de ninho com morango, você pode fazer essa geleia e do jeito que está a geleia, não triturar. Apenas deixar do jeito que está, colocar no saquinho. Porque quando o cliente for consumir esse morango de ninho, esse sacolé, esse geladinho de ninho com morango, ele vai comer os pedaços de morango. Deu para entender? Fica extraordinário e vai fazer total diferença aí no seu geladinho. Para fazer a calda, espere descongelar. O morango não precisa. Você pode pegar o morango congelado, jogar na panela, não precisa esperar descongelar. Você pode jogar na panela, jogar o suco de limão e ligar o fogo. Ele vai derretendo ali dentro. Agora não adiciona água, tá? Não adiciona mais água, porque aquele próprio líquido do morango ali, do gelinho congelado, ele vai derreter e vai ser a água necessária. Não precisa adicionar mais água.
Se você quiser esperar descongelar, você pode também, para essa geleia ficar pronta mais rápido. Então, se você colocar os morangos congelados na panela para fazer geleia, ele vai ter um tempo para ficar pronto. Quando você coloca esse morango já descongelado ou pré-descongelado, um pouco descongelado, ele vai levar menos tempo para cozinhar. Então, depende do seu tempo aí, da sua praticidade, como fica melhor para você, tá bom? E se colocar com um pedaço e colocar junto a base para bater, pode? Pode. Só vai passar mais tempo para triturar, porque para encorpar, né? Para encorpar os morangos na base, vai triturar um pouco menos, vai levar menos tempo no liquidificador se for essa pastinha já pronta. Mas você pode também colocar os pedaços de morango, sim, não tem problema, ok? Então agora eu quero mostrar para vocês como é que fica o geladinho de morango com a geleia de morango. Ó. Aqui eu tô com o geladinho de ninho com a geleia de morango, tá? Ó. Fica um recheio, uma cobertura, dá pra ver, não? Pode? 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 Sensacional. O leitinho com azedinho do morango. Agora, se você for fazer, Thalita, vamos supor que eu usei, na minha base, eu uso o suco em pó para saborizar a base do geladinho. Eu posso fazer a geleia só para rechear o saquinho? Pode. Você pode fazer com suco em pó, a base, e colocar a geleia só no saquinho para saborizar, para dar um tchan a mais, tá? Você pode fazer isso também. Que delícia, é mesmo, viu? Assim? No prato mesmo? Delícia. Essa geleia no saquinho, alguém perguntou aqui. Como faz para a geleia ficar toda no saquinho? Isso não vale. Tô com água na boca, né? Eita. Como você faz para colocar a geleia de volta no saquinho? Toda em volta do saquinho. Você pode colocar a geleia no saquinho de duas formas. Ou com uma colherinha. Pega uma colherinha pequena, abre o saquinho e joga. Ou com uma bisnaga de ketchup. Coloca essa geleia dentro de uma bisnaga de ketchup. Lembrando, se for assim, em pedaços, você colocar no saquinho a geleia em pedaços, não vai passar numa bisnaga de ketchup, né? Só vai passar se ela tiver assim 100% triturada, como tá aqui. Aqui eu não coloco a geleia em pedaços, eu coloco a geleia já triturada. Então fica uma calda, tá? Você coloca na bisnaga e coloca. Se for em pedaços, não vai funcionar. Se você usar a geleia em pedaços, você vai ter que colocar com a ajuda de uma colherinha dentro do saquinho, ok? Coloca a geleia, espalha a geleia, enche a base, tá? Então assim ele vai ficar em volta do geladinho todo, ok? Se você colocar só e deixar no fundo e encher a base, ele vai ficar todo concentrado no fundo do saquinho. Você precisa colocar essa geleia no saquinho, que ela também pode estar gelada. Ela está gelada, ela fica mais firme. Então você pode colocar no saquinho e espalha a geleia e enche com a base do seu sacolé, tá? Tô com água na boca, a gente tem que ter noção. E eu não almocei ainda, tá? Sobremesa antes do almoço. Tá muito bom. Vamos lá, mais alguma pergunta? Caso a calda sobre pode congelar? Pode, deve. Se você for armazenar, ela vai ter uma durabilidade muito maior no congelador, tá? Você pode armazenar tanto na geladeira embaixo, refrigerada, como congelada, ok? Só é importante você fazer uma quantidade e adesivar, né, e embalar. Você também pode rechear os saquinhos já, deixar todos os saquinhos recheados e deixar no congelador, para quando você for produzir, os saquinhos já estarem recheados. Você vai otimizar ainda mais a sua produção, tá? Aí você coloca a geleia batida. Isso, coloca a geleia batida já. Olha só. Vocês calcularam o tempo aí, quantos minutos deu? A geleia que estava aqui na panela ficou pronta. Pega outra colher dessa para mim, amor, por favor. Ficou pronta. Então você vai ver que a textura dela muda um pouco de acordo com a temperatura, tá? Então aqui ela acabou de sair do fogo. Foi aquela que estava aqui na panela. Ó, dá pra ver? Tá quente. Hã? É, pra pegar no fundo, tá quentinho, mas dá. Ó, os pedaços. Ela tá quente, tá fumaçando, dá pra ver a fumaça? Então acabou de sair. Aí agora aqui, depois da geleia pronta, ela fica com uma textura mais molinha. Conforme ela vai esfriando, ela vai encorpando. Ela vai pegando mais cor, ficando mais grossinha e mais firme, tá? Então, pouco tempo a geleia fica pronta, esfriou. Se você quiser usar em pedaços, você pode. Se você quiser triturar, como eu trituro, você também pode, ok? Pra colocar isso no saquinho ou na base para saborizar o seu geladinho. Vou fazer uma com maracujá também, mas teoricamente é basicamente a mesma coisa, a diferença é a textura, né? O maracujá ele tem
uma textura um pouco diferente e muda um pouco na hora de produzir. Mas é praticamente a mesma coisa. Combinado? Amo vocês e até mais.